A questão é, fala um pouco, né, dessa sua experiência com a geração Z, enfim, quais papéis que você atua e que tem essa aproximação? Vamos lá. Eu acho que o começo de toda a história é porque eu sou muito mais um vivenciador dessa mudança de gerações do que propriamente um estudioso do assunto. E uma coisa levou a outra, porque a necessidade de tentar se aprofundar um pouco mais nesse conhecimento que fez com que eu começasse a digerir essas diferenças que acontecem entre as gerações e tentar, de alguma forma, apesar de um mundo completamente oposto da psiquiatria, tentar entender como é que eles pensam. Porque talvez, e aí nós vamos ter muito pano para manga, vamos ter muita coisa que discutir aqui, talvez o errado não sejam eles e os errados sejamos nós, diferente de tudo aquilo que a gente está pensando. Nós começamos a direcionar o ensino disso, na hora que a gente começou a ter uma visão desse pessoal da geração Z. Vamos primeiro tentar contemporizar o que são as gerações. A nossa geração, é uma geração... A minha é abaixo, lembra sempre disso. A minha também, não sei porquê, mas eu acho que eu não... Desculpa. Tá certo. Não, eu acho que eu me coloquei errado. Não, o pessoal mais novo, assim, que está começando a andar de bicicleta agora... Nós fazemos parte de uma geração intermediária, uma geração que é um imigrante digital e a gente pensa de um jeito diferente. Porque nós conseguimos, acho que de certa forma, até balancear um pouco de trabalho, vida social, vida pessoal. A gente tem um comportamento mais equilibrado. Os nossos pais, gerações anteriores à nossa, eles são os baby boomers. Os baby boomers são aqueles nascidos numa época já Woodstock, onde havia uma liberação sexual, uma liberdade, descoberta de novos mundos. Essa é a sua época, Cantão. E eles tiveram influência de muitas coisas do meio externo que estava aparecendo para eles, que eles até certo momento não conviviam e não viviam. Então nós estamos falando de Guerra Fria, de divisão do mundo. Era a Rússia de um lado, União Soviética, né, de um lado, Estados Unidos do outro. A Alemanha ainda eram dois países separados, não era todo mundo que participava das Olimpíadas, não existia diversidade, não existia nada desses conceitos que hoje parecem tão enraizados já em tudo aquilo que a gente defende, mas para eles era tudo novidade. Conforme eles foram descobrindo tudo isso, eles foram, de certa forma, ou a humanidade como um todo, né? Não estou falando de ninguém específico, mas a humanidade ela foi, de certa forma, evoluindo para um pouco mais de permissividade. E essa permissividade que hoje é o que a gente entende como diversidade, etc., foi um longo e árduo caminho. E os nossos pais e a geração deles, né, os baby boomers, aí nós estamos falando de 50 mais, né, 60, 70 anos de idade, 80 anos de idade, o trabalho era fundamental. E, por vezes, eles tinham hora para chegar, mas não tinham hora para sair. E eu acho que esse é um ponto divisor de águas assim, fundamental entre como pensam as gerações. Porque para eles o trabalho era tudo, um bom pai, um bom marido era aquele que trabalhava, aquele que trazia sustento. Apesar de tudo aquilo que ele deixava para trás. Porque ele saía para trabalhar, chapeuzinho, maleta e volto com o provento do lar. E ele era um homem respeitado por conta disso. Não pelo que ele significava em casa, mas por aquilo que ele conseguia prover. Por outro lado, a nossa geração já conseguiu um pouco mais de equilíbrio. A gente olha um pouco mais para casa, a gente olha um pouco mais para a família, a gente visita mais os pais. De novo, não estou querendo dizer que não existia amor, não existia carinho fraternal ou filial, mas eu acho que a nossa geração é uma geração de equilíbrio. E já vou pular direto para a geração X, e a geração X e a nossa, vamos pular a geração X, vamos direto para a geração Y e a própria geração Z. Onde as coisas começam a ficar chatas, é isso? Onde as coisas começam, onde a sopa começa a esquentar, né? Porque, de verdade, o lado pessoal para eles importa demais. E não raras às vezes, é absolutamente inconcebível aquilo que para a gente é normal. O que pra gente eu tenho hora para chegar e eu vou embora que o trabalho acaba, para eles não. Para eles eu tenho hora para sair porque eu tenho vida lá fora e o trabalho não é tudo. E eles não têm apego, eles não têm... existe até um problema de forma de pensar em relação à própria empresa onde ele trabalha, seja ela uma clínica, um consultório, uma fábrica, o que quer que seja. Assim, não é só o que eu estou dando para a fábrica, o que a fábrica está me dando, o que eu estou ganhando em trabalhar aqui. Não é só o salário, é a experiência, a amizade, eu estou tendo conforto de vida, eu estou tendo facilidade para ir, para voltar do trabalho. Então, os pontos nevrálgicos de evolução da sociedade e desse conflito de gerações, o céu é o limite, né? A gente pode entrar em diversos aspectos aqui. Aspecto amoroso, de evolução de comportamento, aspecto familiar, aspecto de trabalho, formas de encarar a educação, tudo isso, nós temos uma forma de pensar. Nossos pais tiveram outra e a geração Y, a geração Z, são outras completamente diferentes. O mundo mudou e a gente tem que estar preparado para isso. Uhum. É isso aí. E como que a gente chega
Na geração Z, como é que a geração... Porque assim, quando a gente fala em geração Z, você fala pra todo mundo, eu vou falar de geração Z hoje. As pessoas ficam assim, nossa, difícil esse tema, hein? As pessoas têm muita dificuldade de lidar com esse público, né? Por que eles ficaram com esse estigma de tão chatos assim? Será que é a dificuldade em lidar com o público ou será que essa dificuldade que a gente tem hoje, com tudo, de ficar pisando em ovos, né? Ninguém tem coragem de dizer tudo aquilo que pensa de verdade, né? Então, para ser bem honesto, quando a gente está falando de geração Z, nós da geração Y e os baby boomers aí, que são os mais antigos que a gente, é muito fácil definir o que pra gente é geração Z. E assim, vamos colocar direto o pingo nos is. Eles são preguiçosos, eles são desinteressados. É isso que a gente pensa, mas será que é isso aí mesmo ou será que eles enxergam o mundo de uma forma diferente? Existe uma forma da gente tentar encarar até essas situações aí, que são paradigmas de pessoas que cresceram no mundo digital e pessoas que têm um conhecimento superficial das coisas comparado ao que nós tínhamos de conhecimento. E não é porque a gente... nós não somos mais inteligentes ou mais evoluídos e eles são preguiçosos e superficiais. Nós precisávamos ter esse conhecimento e eles não precisam. Nós precisávamos ter base para poder executar as coisas. Para eles, o fazer é muito mais importante do que o saber. Ainda que os fins justifiquem ou não os meios, vou tentar ser um pouco mais claro. Eu vou dar um exemplo aqui da parte médica mesmo. Falar assim, eu preciso saber, o paciente chegou com um osso quebrado. Eu sei que ele está com um osso quebrado, eu preciso operar e eu sei operar. Mas por que você está operando? Essa é uma pergunta que a gente fez que eles não fazem. Porque nós precisávamos ter esse conhecimento. Eles não precisam ter esse conhecimento. Porque eles conseguem saber aonde buscar esse conhecimento. Isso aqui está no bolso. A gente precisava, não dava para carregar conhecimento no bolso, a gente tinha que saber. Então você precisava ter um fundamento teórico que hoje eles não precisam saber, eles precisam saber onde encontrar. E a resposta tem que ser, hoje é muito rápida. A hora que você coloca em 3 segundos eu te dou uma resposta e provavelmente até mais precisa do que aquilo que nós tínhamos como conhecimento. Então a bagagem que nós temos é muito mais profunda, por vezes não tão precisa, mas eles são muito mais ágeis em encontrar a resposta daquilo que eles precisam saber, porque eles têm o mundo no bolso, cara. Eles têm o mundo no bolso e nós não estávamos preparados para essa mudança, né? Nós somos imigrantes para esse mundo. Eles nasceram assim. Então, para eles não é novidade. Para a gente é um absurdo. Você fala assim, cara, como é que você não sabe isso, cara? Você está precisando pegar o celular? Sim, cara. Eles cresceram no mundo onde pegar o celular faz parte do mundo. Ainda mais que o chat GPT agora, mas né? tá cada vez mais insuportável isso daí pra gente. Mas é que nós estamos ficando para trás, cara. Eles nasceram Mas eles, mundo de verdade. quando você fala, né, do médico que fala assim, olha, eles sabem operar, mas eles não sabem por que eles estão operando, vamos dizer assim. Isso não é um problema Eu acho. da raiz? Eu acho, mas eu também acho que isso é um caminho sem volta. É perigoso isso. Eu não falo isso com tranquilidade e tampouco concordo com tudo isso que está acontecendo, mas é uma mudança que a olhos vistos tem acontecido na nossa cara. Em todos os aspectos. Eu não estou falando só de medicina, não. Isso, na engenharia é assim, no direito é assim, em relações humanas, tudo isso é assim. A hora que você tenta dividir em esferas de conhecimento, tem um conceito chinês de círculo dourado, onde você sabe como fazer, você sabe a forma de fazer, mas você não sabe por que está fazendo. Então você vai aprofundando o conhecimento e tentando de alguma forma centralizar isso daí, até chegar um ponto onde você chega num ponto de interrogação e que a pessoa não tem mais saída. E esse ponto de interrogação é que você precisa estimular eles, ou nós precisamos estimular a geração Z e Y, a criar uma certa curiosidade para estimular o raciocínio, porque está muito cômodo, está muito fácil, a resposta de verdade ela vem pronta.